Então, no princípio da repetibilidade, a gente vai assumir que no final da vida, tá, útil desse ativo, esse ativo pode ser substituído por um ativo exatamente igual a ele, tá? Então, quando o ativo atinge o final da sua vida, então ele é substituído por um outro idêntico a ele, tá? Então essas alternativas vão ser repetidas até que o período de estudo e a vida útil das alternativas sejam iguais. Então a gente quer encontrar coincidir o período da vida útil dos ativos com o período de estudo. A gente vai usar o VPL e o VAUE, tá? A gente vai usar os dois. Mas a gente vai ver que com vidas diferentes, o VAUE, o VPL usado de maneira correta também vai levar ao mesmo resultado. Mas quando a gente tiver o princípio de repetibilidade, o VAUE vai ser bem mais fácil em geral de ser calculado, tá? Então, a gente vai ver que o VAUE vai ser mais tranquilo de ser calculado. Então, vamos partir para um exemplo, tá? Eu acho que com esse material aqui, acho que o mais fácil é a gente discutir alguns exemplos do que a gente ficar só discutindo a teoria. Então, vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Então, tu tá numa construtora, tu é um engenheiro, tá dono da construtora, seja lá o que for, e essa construtora, onde tu trabalha, ou que tu é dono, quer fazer um investimento para modernização da sua movimentação de materiais. Para isso, essa construtora está avaliando dois tipos de guindastes, tá? O guindaste do tipo A, que tem vida útil menor que o guindaste tipo B. O custo de investimentos, custos anuais, vida útil, valor de revenda de cada um dos guindastes é definido a seguir. Então aqui a gente está com dois produtos, com dois projetos, e a gente tem a vida de cada um deles, tá? Então, de novo, a gente está considerando uma TMA de 15%. Então, qual o melhor guindaste, considerando que a gente vai precisar usar guindaste, vamos dizer, durante 20 anos, tá? Então, a gente tem esse projeto A e projeto B. Projeto A, custo de investimento de 14 mil. Projeto B, custo de investimento de 65 mil. Projeto A, um custo anual de 14 mil. Projeto B, custo anual de 9 mil. Vida útil de 5 anos no projeto A, vida útil de 20 anos no projeto B. Então, obviamente, esse alto investimento aqui tem a ver com tu ter uma vida maior também e aqui uma vida menor. O valor de revenda no final do período do projeto A é 8 mil e do projeto B 13 mil. Vamos ver qual é a estrutura do fluxo de caixa de cada um desses projetos, tá? Então esse guindaste tipo A tem 14 mil aqui, do período 1 ao 5 tem um custo de 14 mil e aqui tem um valor de revenda de 8 mil. Aqui, de novo, a gente vai estar discutindo mais a questão do CAUE, tá? A gente quer minimizar custo aqui. O projeto B, a gente tem um investimento de 65 mil, que é maior que o 14 mil, né? Então tem custos anuais de 9 mil durante 20 anos e tem um valor de revenda de 13 mil. Agora, esses projetos, eles têm vidas diferentes, tá? Não faria sentido querer comparar esses dois projetos com vidas diferentes, até porque num tu vai usar 20 anos e no outro tu vai usar só 5 anos. E o período de estudo é 20 anos. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer com que esse projeto A fique no mesmo período que o projeto B. Como é que a gente vai fazer isso? Pelo princípio da repetibilidade, tá? Aqui é o projeto A como foi definido, tá? Só que eu poderia, no final desse período, vendo ele aqui por 8 mil, e compro outro projeto A por 14 mil, com mais 14 mil de custo que eu tenho aqui durante 5 períodos, e vendo por 8 mil. Daí aqui de novo 14 mil, 5 períodos, vendo por 8 mil. Eu vou fazendo isso, tá? Então eu repito o meu projeto A 4 vezes para chegar no mesmo período de 20 anos lá que o meu projeto B. Então agora, se eu fizer isso, eu estou com o meu projeto A e o meu projeto B, eles estão no mesmo ciclo, tá? Então eles estão com o mesmo período de estudo, tá? Então vamos calcular usando VPL. Então a gente está assumindo que a gente pode fazer esse fluxo de caixa, tá? E a gente pode, no final de cada período, repetir esse investimento. Está repetindo esse investimento do fluxo de caixa A. Então só vamos aplicar algumas simplificações aqui no fluxo de caixa A. Então só para simplificar um pouco, para facilitar um pouco a matemática lá para a gente. Então a gente tinha aqueles vários valores, então a gente só somou valores no mesmo período e deu uma simplificada aqui, né?
em cada período. Então a gente fez aquele fluxo de caixa equivalente a esse fluxo de caixa aqui da alternativa A e a alternativa B. Bom, agora a gente tem dois fluxos de caixa, eles estão no mesmo período, os dois estão em 20 anos, que é o nosso período de estudo, tá? Que é o que a gente queria. Então a gente assumiu que tu pode repetir o projeto A inúmeras vezes, e então a gente vai calcular agora qual o projeto que vale mais a pena aqui desses dois projetos, tá? Então eu estou com o fluxo de caixa estruturado. Dado esse fluxo de caixa, eu vou calcular meu VPL. Então eu vou ter o menos 14 mil, esse aqui é o meu investimento inicial, tá? Esse aqui é o meu investimento que eu tenho lá. Vou ter os 4, 6 mil lá em cada um desses períodos, no período 5, 10, 15 e 20. Aqui vou ter o meu 8 mil no período 20. E daí vou ter os 14 mil, que é o meu custo, tá? Então, aqui vocês podem confundir um pouco, que os dois aqui são o mesmo valor, mas na verdade eles são coisas diferentes, tá? Eles não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui a gente está falando de custo operacional e aqui a gente está falando de investimento. Então são coisas diferentes. Só são iguais, aqui os números são iguais, mas são coisas diferentes. Então esse menos 14 mil, a gente faz aquela relação do P com A lá, calcula aquilo tudo, e a gente vai chegar que o VPL aqui é menos 106.345. A gente calcula o VPL do projeto B, mais fácil de calcular um pouco o VPL do projeto B, né? Então são menos, apesar de ser o mesmo número de períodos, a gente tem menos termo para calcular, porque a gente não tem aqueles vários 6 mil ao longo do tempo. Então pego aí o 13 mil, divido por 1.15 na 20, 9 mil que é o custo anual que eu tenho, então faço a relação do P com A, levo isso na 20, e vou ter que meu projeto B tem um VPL de menos 120.539. Então qual é a conclusão que eu cheguei com isso? Calculei meu VPL, então repeti o meu projeto, fiz com que eles ficassem no mesmo ciclo, então meu VPL A é maior que o VPL B, né? Então aqui eu quero minimizar custo, tá? Estou querendo minimizar custo de novo aqui. Ou seja, se eu tiver que investir em um desses projetos, eu vou investir no projeto A. O projeto A vale mais a pena que o projeto B nesse caso, tá? Então, usei isso calculando o VPL, tá? Então, fiz todo o cálculo usando o VPL. Agora eu poderia fazer a mesma coisa calculando o quê? Poderia usar o VAUE. Então, agora eu vou calcular, vou fazer o mesmo cálculo desse projeto, só que agora eu vou usar o VAUE, tá? Qual é a vantagem do VAUE sobre o VPL, quando a gente está considerando que os fluxos de caixa, que a gente tenha o princípio da repetibilidade? A vantagem do VAUE é que eu não preciso, aqui eu mostrei que antes no projeto A, a gente fez esse projeto A 4 vezes, a gente pegou esse fluxo de caixa aqui, e fez ele 4 vezes, né? Então, a gente pegou o investimento aqui, foi fazendo isso aqui, né? 4 vezes nesse projeto. Então, a gente fez esse fluxo de caixa ficar 20 anos. No VAUE, isso não é necessário, tá? Porque quando eu uniformizo esse fluxo de caixa aqui, 20 anos, o VAUE aqui, de 20 anos, desse projeto vai ser igual ao VAUE de 5 anos. Então, por que eu vou complicar minha vida, tá? Vou complicar minha vida, vou fazer mais fluxo de caixa, fazer mais conta, se eu posso simplesmente usar o VAUE e usar a estrutura de fluxo de caixa que eu já tenho. Então aqui eu estou exatamente com o fluxo de caixa que eu propus, e aqui estou com o mesmo fluxo de caixa que eu tinha antes. Então aqui é só eu calcular direto aqui. Esse menos 14 mil aqui, ó, é meu investimento, tá? É meu custo, esse aqui é investimento. Então, eu vou pegar esse meu investimento e vou anualizar ele, tá? Como eu já mostrei para vocês em outros exemplos. Então, eu vou anualizar esse investimento. Aqui é o meu valor futuro. Então, agora eu estou usando a relação do F com um A aqui. Então, eu vou anualizar esses 8 mil aqui também. E os 14 mil, aqueles que eu tinha de custo, eu não preciso fazer nada, né? Porque ele já está no formato que eu quero, que é aquele formato de não ter nada no período 0 e várias coisas e várias entradas e saídas do período 1 até o período N. Então, com isso eu posso calcular o VAUE do projeto A e o VAUE do projeto B, né? Vocês podem ver que é bem mais simples o cálculo aqui,
Se eu calcular o VAUE do projeto A, eu vou ter menos 16.990 e o VAUE do projeto B eu vou ter menos 19.257. Ou seja, o VAUE do projeto A é maior que o VAUE do projeto B, ou seja, vale mais a pena investir no guindaste A do que no guindaste B. Então, eu estou tomando a mesma decisão que o VPL, só que com muito menos esforço, tá? Estou fazendo muito menos esforço para calcular o VAUE do que o VPL, porque eu não preciso repetir o fluxo de caixa, fazer aquilo lá tudo. Então, assim, ó, sempre que a gente tiver projetos com vidas diferentes, calculando corretamente o VPL, tu vai chegar. Então, se tu repetir o fluxo de caixa até os dois fluxos de caixa estiverem no mesmo período, tu vai achar o resultado certo com o VPL. Isso é certo. Agora, tu vai ter que repetir esse fluxo de caixa, calcular muito mais. Então, sempre que a gente tiver período de repetibilidade, vai ser muito mais fácil a gente usar o VAUE do que usar o VPL, tá? E isso aqui a gente vai ver nos exercícios, na prova, o VAUE vai economizar muito tempo, tá? Então, se você estiver fazendo um exercício desse tipo de repetibilidade e tiver um fluxo de caixa muito complicado, você tem que replicar ele 30 vezes, 20 vezes, 10 vezes, sei lá, é bem provável que, pô, usa o VAUE que tu vai ter um resultado muito mais rápido que isso, né? Apesar do VAUE e o VPL levarem aos mesmos resultados quando tu vai usar o VPL de maneira certa. Então, para usar o VPL, a gente tem que repetir o fluxo de caixa, para usar o VAUE, a gente não precisa repetir os fluxos de caixa.